Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Espero que esteja tudo bem, na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dominicais. Vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Bom, nossos estudos, se concentra em um domingo entre Vinha de Luz e o outro domingo a primeira obra básica de Allan Kardec na codificação da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, livro de 1857, vamos dizer assim, que é a introdução, várias perguntas e respostas trazidas pela espiritualidade superior. E nós vamos fazer um estudo hoje do Livro dos Espíritos, que é os espíritos de segunda ordem. Só para dar uma relembrada e revisada, nós perpassamos pelos espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e aí nós passamos pelos espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores, tá? E aí, agora, nós vamos começar a segunda ordem, que são os bons espíritos. Então, fiquem bem à vontade, viu, meus amigos e amigas aqui, de entrarem comentando, auxiliando, colaborando com o estudo. Bons espíritos, segunda ordem. Vamos compreender o que nos traz essa segunda ordem. Caracteres gerais é a questão 107. Predomínio do espírito sobre a matéria. Eu acho que por si só já traz, assim, algo de grande significação para nós, que quando ele traz já que o predomínio do espírito sobre a matéria, automaticamente já compreendemos que a moral já está mais elevada. E no estudo anterior, ou nos estudos anteriores, nós vemos uma predominância da matéria sobre o espírito. E é interessante entender, porque olha só qual que é o ponto que a gente tem que compreender nesse processo. Como que uma matéria que sem um fluido vital que acompanha o espírito durante a encarnação da matéria, como que atua uma ferramenta, um instrumento, que é o corpo, que é a matéria, que no momento do desencarne, ela vira pó universal, E olha só, na terceira ordem existe muito isso, Que é o predomínio da matéria, que é esse tete a tete que nós temos aqui, esse corpo a corpo, essas vivências humanas, esses vícios que nós carregamos, e aí, de um certo modo, aqui no próprio planeta, o próprio mundo, a própria humanidade, a própria sociedade, por vezes, por desculpas, fala que, olha só, a carne é fraca. A carne é fraca. Sem ao menos que a realidade é toda do espírito. Então, já um primeiro tópico aí para nós compreendermos. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Repito aqui. Desejo do bem. Então, já existe aí, nesse processo, pode-se assim dizer, vamos dizer assim, uma
uma vontade ou automaticamente sentimentos e compreensão do trabalho no bem. Então, isso já é essencial. Já é um despertar muito grande e já é um campo de evolução considerável perante aos espíritos da terceira ordem. Então, claro, e aí eu acho que é bom a gente conversar a respeito disso, porque apesar de todos os pesares, né, apesar de todas as realidades múltiplas que nós temos na humanidade em si, nós sim conseguimos enxergar em determinadas pessoas, em determinados espíritos encarnados, uma intenção, uma intencionalidade boa, uma vontade de contribuir, uma vontade de ajudar, uma vontade de se renunciar para o próximo. Então, nós conseguimos enxergar nesses amigos nossos, né, que estão conosco aqui neste momento, essa intencionalidade e essa realidade dele. Mas é importante entender também que aqui não trata, né, tão somente do espírito encarnado. Ele trata também do espírito na erraticidade. Ele trata do espírito no plano espiritual também. E aí nós entramos no outro campo. Que nós encarnados aqui, quando a gente fala tanto sobre sintonizar, né? Sintonizar. O que que eu estou sintonizando? O que que eu estou sincronizando? O que que eu estou atraindo para perto de mim dentro de um campo de contribuição? Dentro de um campo de contribuição. É importante nós estarmos entendendo isso. Por quê? Porque, por vezes, nós mesmos nos tornamos obsessores dos espíritos encarnados. E isso pode ocorrer sim. Mas o que, que nós estamos atraindo para nós? Qual que é esse ponto de compreensão que nós devemos entender nos processos da vivência em humanidade, na vivência em sociedade e também perante a nossa responsabilidade com a espiritualidade? Como que é que funciona isso? Porque nós automaticamente, todos nós já possuímos um mentor, já possuímos os chamados anjos da guarda, os espíritos protetores. Nós temos um espírito protetor que nos acompanha de todo e sempre. É de um certo modo, uma missão desse espírito estar também contribuindo com a nossa romagem, com o nosso caminho. Ele tem um ponto essencial de contribuição. Nós não estamos falando que esse espírito ele é extremamente evoluído, mas ele já é muito mais preparado que nós mesmos, né? É importante dizer isso. Quando a gente fala muito de mentor, a gente lembra logo de Chico Xavier e Emmanuel, né? Mas o Emmanuel, ele era desacerbadamente uma evolução considerável. Mas Chico Xavier também o era, né? Então, ali, sim, nós temos um campo de fluidos muito mais alto. Mas nós temos. Só que, por vezes, nós sintonizamos espíritos que pensam como nós, que agem conosco, que talvez tenham os mesmos vícios que nós. E aí é o que nós sintonizamos com as ondas, vamos dizer assim, né, mais baixas. Só que nós temos todo um campo de espíritos, bons espíritos, para contribuir com a nossa evolução moral. Nós temos uma gleba aí. Por vezes, quando oramos para Jesus, quando oramos para Deus, né? Porque é um outro ponto que a gente estuda bastante aqui também, né? Nossa, não seria, não seria assim muita audácia eu pedir para Jesus vir até aqui me auxiliar? É importante entender que Jesus tem toda uma equipe em trabalho a favor dele.
na contribuição das nossas experiências, né? Então é importante entender isso, né? É a questão que nós falamos sempre da onipresença, né? E tudo mais. Mas tem os enviados, tem todo um grupo colaborativo em cima disso, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, para logo nós chegar aqui nos espíritos de quinta classe. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, ó, acho que esse é um outro ponto importante nós elencarmos aqui. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, nós temos vários flancos aí, né, dentro desse campo dos caracteres gerais dos bons espíritos. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Então, vocês vejam que existem competências dentro dessa classe dos bons espíritos que cada um atende a um tal ato. Eu acho que é interessante a gente falar dessa questão da ciência aí, né? Vejamos bem, há pouco tempo agora passamos, ainda se passa, né? Mas graças à ciência, nós tivemos, em um tempo, vamos dizer assim, né? O mais rápido possível, a criação de uma vacina para, de um certo modo, estar nos protegendo contra uma enfermidade, contra uma doença que, de um certo modo, em vias de campos de provas e expiações, nós teríamos que estar passando por isso. Tá? Inclusive, isso estão dentro dos nossos planejamentos reencarnatórios. Né? Não dá para se precisar o que ocorreria plenamente. Mas, dentro da prospecção, está tudo dentro dos planejamentos antes da nossa encarnação. Tá? Então, olha só. Então, e aí é importante falar, a criação de uma vacina para se, de um certo modo, proteger e imunizar uma população, para que essa mesma população, e alguns, teria que se passar pelo momento do sofrimento, do desencarne, para os outros seguirem em frente dentro da romagem e do caminho. E aí, cada um e cada qual com a sua realidade. Mas a vacina apareceu. E claro, mas Rangel, foi os cientistas da Terra. Tá tudo bem também. Mas existe uma ação essencial dentro do campo da espiritualidade colaborando com os processos. Tem um campo gigantesco. Não podemos, principalmente nós, estudiosos do cristianismo e da doutrina espírita, considerar estes mecanismos. Vamos lá, um outro item também que eu acho que é essencial. Eu até comentei, eu ando comentando muito e expondo o que eu penso. Nos últimos 50 anos, exatamente, e aí eu acho que eu vou até trabalhar com dados, mais ou menos. Ali em 76, a Apple, né, com os cofundadores Steve Jobs e Steve Wozniak, lança o primeiro computador pessoal. Eu estou falando de 76, 77, né, século passado. Então vamos lá, mais ou menos elencar isso. 46 anos, 47 anos, desde aquele momento ali, 48 anos, né? 47, 48 anos. Então, quando se, ali naquele momento, através também, porque é importante a gente não trabalhar com orgulho e o egoísmo nesse processo, né? É mais do que o empreendedorismo. É mais que uma coisa de um homem só, ou de dois, ou de três. Há todo um campo dentro deste movimento. Um movimento que se faz necessário para a evolução espiritual humana. Se nós voltamos um pouquinho mais atrás, em 69 teve a ida do Apolo 11 do homem à Lua. Né? Então, dentro desses mecanismos que envolve a ciência, existe toda uma espiritualidade também, e aí a gente pode chamar, para nós é de forma direta, talvez para outros vai ser no bastidor, mas olha a evolução que nós tivemos desde essa época até hoje. Hoje se trata muito da inteligência artificial.
Olha só como é a grandeza da ciência dentro da tecnologia e dentro da saúde, dentro dos meios educacionais, né? Nós tivemos, né? Eu queria evitar falar isso porque, de um certo modo, as redes sociais, principalmente igual o YouTube, eles meio que barram. Mas a pandemia, né? O Covid, gente, se não tivesse esses meios da ciência e tecnologia para continuar os nossos estudos, para continuar o campo do aprendizado, né? Olha como que ficaria difícil. Voltemos lá há 100 anos atrás, na gripe espanhola, por exemplo. Ó, se você tivesse contato, você infectaria. Você tinha que manter, de um certo modo, isolado. Mas aí, qual que eram os tipos de contatos que as pessoas iam ter? Visto que precisamos viver em sociedade mesmo, mesmo que de forma remota. Como? Então, eu chamo a atenção com relação a isso, aos últimos 50, 50 e poucos anos, o tanto da evolução da tecnologia que ocorreu. E, óbvio, com uma ajuda essencial da espiritualidade maior. Não tem como. Hoje se fala muito das inteligências artificiais, de todo esse campo, que é um campo, inclusive, que vem para colaborar, mas, ao mesmo tempo, como todo viés, dependendo do caminho que você pega, também a gente se liga ao que é mais de sintonia baixa também. É importante nós compreendermos isso. O desenvolvimento do drone, que vai servir para carregar uma doação de órgãos de um ponto ao outro de maneira muito mais rápida, que não perpassa por ambientes urbanos, né? É o mesmo que está fazendo o quê? Está levando alimento para refugiados, está levando alimentos para aqueles que estão, né, naquele momento de guerra, e estão tacando, né, mísseis também. Então, olha só a compreensão que devemos ter. Inclusive, grande parte da evolução, principalmente nesse poder, nesse campo da tecnologia, ele ocorreu em guerras. Ele ocorreu em guerras. Igual, por exemplo, a internet, ela veio a surgir durante a Guerra Fria. Só que depois virou um campo de auxílio, mas ao mesmo tempo é aquelas escolhas que nós fizemos, ou que fazemos. Né? Estou citando isso porque eu acho que é importante a gente falar a respeito do campo do estudo. Igual, por exemplo, Ronaldo, olha só como que a evolução do transporte evoluiu com as aplicações, com os aplicativos. Né? Colaborou, colaborou muito. E olha, é uma vertente tão interessante que não importa o número de pessoas que trabalham com aplicativos, todos eles vão ter um trabalho. Todos eles vão ter um trabalho. E isso veio para colaborar também através de uma ciência. Ah, já mas tem alguém em algum lugar ganhando muito dinheiro. Olha, nós não estamos entrando no mérito disso. Nós estamos entrando no mérito do que é útil, do que é ágil e o de que é colaborativo. Né? Olha só como é que funciona. Por que a gente está falando disso? Porque aqui fala a respeito dessa espiritualidade que carrega essa bondade por si só, e ele fala que uns possuem a ciência, que é o conhecimento, que é o conhecimento de toda sorte, outros a sabedoria e a bondade, os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Olha Divaldo Franco. Divaldo Franco hoje utiliza as mídias de tecnologia, Haroldo Dutra e tantos outros da espiritualidade, do campo do trabalho do bem, utilizando isso. O Papa Francisco utiliza-se das mídias de tecnologia também para levar os seus ensinamentos, os seus pensamentos, o que ele tem que passar, o que ele tem que passar de bom, né? Então é importante nós entendermos e compreendermos isso. Não estando ainda completamente desmaterializados, então olha que interessante. A segunda ordem são bons espíritos, mas não está totalmente desmaterializado. Ainda assim,
tem a ação da matéria, mas o espírito sobrepõe a ela. Conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea. Aí está falando do espírito desencarnado. Seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Mania. Nós temos casos de comunicação espiritual de espíritos que atuavam enquanto encarnados na caridade, na bondade, e vocês sabem, né? A gente compreende, a gente entende, a gente se sentia até bem perto dessas pessoas. Só que quando passa para o mundo, né, espiritual, talvez algumas manias ainda que se carregava, né, alguns trejeitos, e algumas, vamos dizer assim ainda, né, algumas ações que tinham sobre a matéria, talvez carregam ainda para a espiritualidade, essa realidade do plano espiritual. Vamos compreender um pouco? André Luiz. André Luiz não era dos espíritos mais evoluídos, mas era um espírito preparado. E quando ele vem aqui encarnado na Terra, que trabalha também no campo da ciência, que atendia até mesmo pacientes de maneira gratuita. Olha só. Então tinha um preparo, mas ainda tinha alguns vícios humanos sobre a Terra. E quando retorna para o plano espiritual, ele fica cerca de 8 anos numa região umbralina, na onde a consciência dele o prendia. Depois disso, olha, e eu sempre gosto de frisar isso, né? E os irmãos aqui que estão com a gente podem reforçar, ao ponto dele não conseguir enxergar a mãe dele que estava ali para colaborar com ele. Olha só. E não era um espírito ruim aqui na Terra, não. Era o espírito já mais evoluído, já podemos considerar o espírito de bons espíritos, que tinha sua vida humana, tinha sua vida material, mas também atuava num campo interessante, e quando retorna para o plano espiritual, volta entorpecido por ações ainda, olha, ainda com a ferida no corpo espiritual. Vai com a ferida no corpo espiritual, precisando ser tratado. Aí depois, para quem leu o Nosso Lar, ou até mesmo assistiu o filme, né? Todos nós sabemos do trabalho que André Luiz desenvolveu e desenvolve, né? Então, já sabemos a imensidão e a grandeza do espírito de André Luiz nesses pontos. Porque aqui falou, não é desmaterializado ainda, né? Ainda está preso de algum certo modo em alguns pontos e algumas manias. Se não fosse assim, teriam espíritos perfeitos. E é interessante, né? Porque os espíritos perfeitos são os espíritos puros que são da primeira ordem, tá? Então, estudaremos também no decorrer dos estudos aqui. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Aí nós precisamos compreender isso, hein? E gozam já da felicidade dos bons. A felicidade dos bons. A felicidade dos bons, eu vejo muito a questão assim, ó. A felicidade dos bons é eu olhar um companheiro meu, né, de romagem terrena aqui, e ele conseguir ter uma conquista, seja qual for ele, e eu já ficar feliz por ele, sabe?
Eu acho que isso é uma métrica, é uma medida muito compatível. Nossa, cara, eu estou feliz por você. Nossa, moça, que legal. Eu acho que é uma das métricas também da gente entender, ter felicidade pela felicidade do próximo. Claro, uma felicidade da felicidade do próximo, desde que essa felicidade ela seja também tenha embasamentos no que for mais bom, mais alto, mais belo também, tá? Porque de repente uma pessoa comete uma iniquidade, se dá bem, e aí nós não podemos, nesse sentido, validar, né, de um certo modo isso. Mas é compreender, é ficar feliz pelo próximo, dentro do que o próximo nas leis divinas, na compreensão do mais alto, está também se sentindo. E aí, como, por exemplo, eu vou perseguir uma pessoa que está ajudando um morador de situação de rua? Como que eu vou perseguir isso, se foi isso que Jesus, há 2000 anos, nos orientou? Como? Como? Essa é a interrogação. Como nos portaremos? Julgaremos? Nós precisamos abrir os olhos para isso, porque isso perpassa a compreensão. Perpassa a compreensão. Sigamos aqui ainda nos caracteres gerais. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Muitas vezes as pessoas falam assim para nós, né? A gente vai dar talvez um conselho e falar: se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. São as, vamos dizer assim, as desculpas que nós temos aqui na vida, né, terrena, principalmente, de quando a gente, de repente, não quer escutar um conselho que talvez vai fazer muito bem, né? E aí, você pode falar, eu vou fazer o que eu quero. Tá tudo bem também, é o livre-arbítrio. Mas procuremos escutar mais, né? Procuremos compreender mais. Porque nós somos todos irmãos em evolução. Quando nós temos essa classe de espíritos bons, a gente tem que validar essas sugestões e esses conselhos, compreender isso, né? Então, aqui fala, sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Ó, se eu fosse você, eu não faria isso, não. Sabe por quê? Porque isso pode ocasionar isso, acontecer isso e aquilo, e não é, né? Não é bom. Nós temos um caminho a seguir dentro da bondade, dentro da moralidade. E aí, por vezes, a gente falava, ó, mas peraí, você segue Cristo e, né? Dentro de um campo desse, né? Dentro de uma sugestão. E aí é isso, é esses despertares. E por isso que muitas das vezes os espíritos bons vêm nos intuir, e aí nós automaticamente fechamos os ouvidos para que não escutemos e compreendemos isso. E aí, não é isso que eu quero. O amor que os une é para eles uma fonte inefável felicidade, é inefável, inestimável felicidade, né? Ilimitado de felicidade, né? Seria o inefável aqui. Não alterada pela inveja nem pelos remorsos. Os espíritos bons, mesmo ainda não estão totalmente desmaterializados, mas de um certo modo, eles já têm o despojamento de alguns vícios morais, né? Eles já têm o... não tem aquele negócio tipo assim, nossa, ô, Ronaldo, eu tô com uma invejinha boa sua. Nossa, cara, eu tô com uma inveja boa sua, né? Olha os termos que nós usamos aqui, as gírias mundanas, né? É, opa, inveja boa. Tomemos cuidado, hein? Vigiemos nossos comportamentos aí.
Vigiemos nossos comportamentos. Ou por qualquer das mais más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Nós temos as leis divinas, que de um certo modo está residente em nós, e automaticamente, quando nós infringimos essas leis, é óbvio que nós ficamos com marquinhas no nosso corpo espiritual, né? Quando nós infringimos essas leis. Quando a espiritualidade, através de Allan Kardec aqui, vem nos trazendo todos estes itens, e ele fala que, olha só, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, então até mesmo os remorsos são menos, ou por qualquer das mais paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. As mais paixões, os vícios que nós carregamos aqui, principalmente na matéria, e que nos vão fazer, de um certo modo, sucumbir. Os espíritos bons, eles já têm esse, vamos dizer assim, despojamento moral disto. Outro item essencial. Mas terão ainda de passar por provas, até atingirem a perfeição absoluta. Então, ele tem os desapegos, ele tem os desvencilhamentos, ele consegue, os espíritos bons, de um certo modo, tanto encarnados como desencarnados, conseguem, né, já se desvencilhar disso, mas isso não impede ainda de ter provações a se passar. Quando nós tratamos de Chico Xavier, a gente trabalha dessa questão aqui, principalmente. Claro, que a gente já consegue ir na primeira ordem aqui dos espíritos puros, mas perpassando pelos bons espíritos. Porque, reparem bem, Chico Xavier, um espírito muito grande dentro do trabalho, principalmente do amor e da caridade, mas ele tinha provas para passar aqui no planeta Terra. Ele tinha um problema de coração crônico, ele tinha algo para se passar aqui na Terra. Então, nós temos, sim, esse campo de espíritos bons, mas mirando ali os espíritos puros, mas ainda provações para passarem. Olha só, não quer dizer que é um espírito bom. Nossa, mas a Madre Teresa de Calcutá teve provação. Nossa, mas a irmã Dulce teve provação. Nossa, mas o padre Júlio Lancelotti está ali, está na aprovação. Tá? Então, nós temos vários esses campos, independente do campo religioso que nós pegamos. Mas sempre vão ter esses espíritos que, de um certo modo, que mesmo passando por provações, mas tem missões. Tem missões de trabalho para o bem. Tem missão de trabalho para o amor e a bondade. Para a caridade. Para servir de exemplo para nós. Para servir de exemplo para nós, dentro desse campo, dentro desse grande campo de obra que ainda necessita de tantos trabalhadores no bem. Jesus veio nos falar tudo isso. Jesus veio nos nortear isso. Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente acha que está seguindo ele para descansar. A gente está seguindo ele para trabalhar. Para trabalhar. É trabalho contínuo. É trabalho rumo ao amor e o bem. Nós vamos ter um campo de provação, porque ele falou que nós íamos carregar nossa cruz. Mas nós temos um trabalho muito grande para executar. Continuando aí dos caracteres gerais. Como espírito, suscitam bons pensamentos. Aí está falando do espírito desencarnado.
suscitam bons pensamentos. Nossa, eu tive uma ideia muito boa agora, Fabiano. Nossa, eu tive uma ideia, eu sou muito bom mesmo. Eu tive uma ideia, olha, saiu da minha mente, não saiu, olha, somos todos médios intuitivos. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Olha só a ação de espíritos bons dentro da influência que trata-se em cima, inclusive, dos encarnados. Suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal. Sabe aquela ideia que você teve de mudar de caminho? Sabe aquela ideia? Hoje eu vou por outro caminho. E aí depois você fica sabendo que aconteceu alguma coisa. Nossa, olha só. Olha só. Intuição. Protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos. E é isso mesmo, tornar digno. Porque, tipo assim, se eu tenho um mentor e eu quero que ele fique longe, mas eu não quero de forma consciente, Rangel, é de forma inconsciente. Então muda as suas atitudes. Mude-se os seus comportamentos. Porque a gente acha, o meu anjo da guarda se afastou de mim. Tudo é energia. Tudo é magnetismo. Se você, de um certo modo, dentro do campo, e aí você, eu falo humanidade, dentro do campo da teimosia, somos espíritos em provas e expiações teimosos. Dentro do campo do que eu tenho livre-arbítrio e eu faço o que eu quero. Se eu errar, foi eu que errei. Não quero escutar. Não quero compreender. Tenho os meus vícios. Nasci assim, vou morrer assim. É igual a música da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Vai, peraí. Então, automaticamente, você vai o quê? Você vai empurrando o seu mentor para mais distante. E automaticamente também, espíritos que estão na mesma ordem que você vai se aproximando. Com as mesmas paixões que você, vai se aproximando. Então, funciona tudo dessa maneira, dentro dessas tratativas, né? Não tem muito segredo. A doutrina espírita ela é muito bela nesse sentido. Jesus Cristo ele veio, e os profetas também já haviam vindo, de um certo modo, e nos mostrando as realidades, os caminhos, mas principalmente Jesus mostrou a lição de maneira completa, nos encaminhou o Consolador, e estamos aqui estudando a doutrina espírita, dentro de um campo que nos traz muito mais respostas, muitas respostas. Então, dentro desse campo e dentro desse entendimento, a gente cada vez mais é uma ferramenta de nós melhorarmos moralmente. E esse é o intuito de Jesus desde o princípio. Está na hora de dar um combustível para esses espíritos que perpassam o planeta Terra. Tem que dar uma arribada, né? Nós somos muito abençoados por tantas oportunidades que nos são concedidas durante uma encarnação, por tantas possibilidades que são concedidas pelo processo da reencarnação para fazer nós apararmos débitos que fizemos de forma consciente. Olha só, fizemos de forma consciente muitos dos nossos débitos e Deus nos dá a possibilidade do esquecimento momentâneo entre uma encarnação e outra, para que de maneira inconsciente possamos reatar, possamos reaver, possamos contribuir. Olha só, se isso não for bênção, a doutrina espírita nos mostra isso. Protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Então, o espírito, de um certo modo bom, ele consegue até mesmo, olha só,
além de proteger o encarnado, ele consegue talvez até nortear aquele espírito que está ali naquele momento para um despertar também. Sigamos, ó. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo bem pelo bem. Olha só como o espírito, bom, aí a gente já começa a pensar a nossa condição, né? Aí nós já começamos a pensar a nossa condição. Porque teve um momento aqui que eu estava lendo e eu falei, opa, peraí, eu acho que eu sou espírito bom. Mas na hora que ele traz assim, ó, quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixa levar pelo orgulho. Eita, já bati aqui. Nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não prova ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo bem pelo bem. É, preciso eu, Rangel, melhorar muito, porque eu dei um passo para trás. Eu dei um passo para trás. Olha só a grandeza dessa segunda classe, que são os espíritos bons. E aí, alguém que conviveu perto de novo, de nós, gente, Eurípides Marini. Eurípides Marini. Um cara desapegado. Um homem desapegado. Controlado financeiramente. Mas todo mundo lembra da parte moral dele. Do trabalho dele. Estava até comentando esses tempos para trás, né? Porque o Centro Espírita Estrada de Damasco, ele tem uma história um tanto quanto interessante. Ele é um centro desde lá dos anos 30 do século passado. É um centro que começou bem cedo com Antônio Varges. E antes disso, porque o que movimentou ali, né? E olha como que a espiritualidade e dentro do campo do trabalho edificante, como que funciona. Estava até comentando com os primos meus e até umas tias minhas, a casa onde minha avó e o Eurípides Marinho morou, ela é uma casa que está mais ou menos assim circunstanciada em termos de ano. Ela é uma casa de muito mais de 100 anos. Calcula-se que ela é uma casa de 1910 a 1920. Ela é. E toda doação do terreno ali, que ali era praticamente uma chácara, né? Toda doação do terreno, tanto da casa ali, que competia, né, agora, nos últimos tempos, com a minha avó, irmã de Eurípides Marini, né, meu tio, parte desse terreno foi doado pela família da mãe de Eurípides Marini, Horácia, para o trabalho do bem. Foi uma doação ali, a começar o centro. Porque a creche, ela começou, se eu não me engano, em 77. 77 a creche começou, Eurípides Marini se comprometeu em 69. 69. Esse era o ano, 68 e 69. Antes disso, teve trabalhadores nesse processo. E o movimento era muito mais difícil. O movimento dentro do bondade, da caridade, era muito mais difícil. Como vai manter uma estrutura de estudos sem ter fontes de onde conseguir isso? Então, nós temos um trabalho muito próximo disso, um trabalho muito edificante. Um trabalho muito edificante. Eurípides Marini, em um tempo da vida dele, com a chegada da minha avó e os seus 7 filhos, ele renuncia à vida dele, ele renuncia à vida dele para a vida da minha avó, e juntamente com o vô Júlio, que é o pai do Eurípides Marini, né, Júlio Marini,
Júlio Marini e Eurípides Marini se concentram com a vinda da minha avó e os seus 7 filhos ainda pequenos. E ali já começa uma caridade dentro da própria família. Claro, um compromisso, mas uma caridade, um norteamento. E todos os trabalhos, quando eles já não precisavam mais de veículo, ele já não utilizava mais. Desapegou disso. Mas era uma tratativa que a gente tinha até nos estudos presenciais. Eu preciso ainda de um veículo. Não tem como eu movimentar de um lado a outro dentro de um campo de trabalho. Mas ele não, quando ele não precisou mais, ele desapegou. Tanto que toda a movimentação dele, ali ia no Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, ia a pé, no Pestalozzi, onde fazia o corpo da diretoria também, ele ia a pé, ele fazia toda essa movimentação aí. Então, a gente vê um espírito que esteve muito próximo a gente, numa gama muito considerável, de renúncia também. Porque ele se caracteriza nessa ala de espíritos bons aqui, que já. E aí, isso é a vivência que nós tínhamos do lado aqui, que já não tinha esse campo aqui do ódio, de rancor, não tinha o campo da inveja ou do ciúme, orgulho. Falar o que do orgulho dele? Não tinha orgulho. Não tinha orgulho. Ao ponto, né, Fabiano, de tirar o tênis para doar para o irmão que tinha ido lá no centro. Tirar o tênis que ele estava usando. Ó, egoísmo. Então a gente consegue perpassar dentro desses campos, dentre outros também espíritos. Estou falando de algo que estava mais próximo da gente, tá, gente? Mas a gente consegue enxergar agora, dentro do campo do estudo, uma grandeza de espírito que perpassou por nós. Mas só que tinha provas. Tinha provas. Tinha deficiência visual em um dos olhos. Então, e tantos outros processos. Então, olha só, né? Ainda tem as provas, mas fazendo o bem pelo bem. Fazendo o bem pelo bem. E por que nós citamos nomes? Para servir como exemplo. Para servir como exemplo para nós de como devemos nos portar, como devemos nos comportar dentro desse campo que nos é possibilitado aqui novamente. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram considerados divindades benfazejas. É importante nessa citação aqui, porque ele fala aqui no final, nos tempos de superstição e de ignorância. O que é ignorância? A ignorância é o desprover do conhecimento, né? Superstição é a gente ter aquela questão como um amuleto da sorte, ou algo desse tipo, né? Esses toques, né? Que nós temos normalmente no campo físico aqui, esses transtornos obsessivos compulsivos, né? E a superstição, por vezes, é isso. Hoje, vou falar uma coisa básica aqui. Hoje vai ter jogo, entre aspas, vai ter jogo do Corinthians e eu vou vestir uma roupa que dá sorte. Nós temos que tomar cuidado, principalmente nós no campo do estudo da doutrina espírita, nós temos que tomar cuidado com esses itens. Tô andando na calçada. Isso aí é desde criança, gente. O chinelo virado, minha esposa falou aqui. Isso aí me perturbava tanto. Não, me perturbava não, me perturba. Olha o chinelo virado, vira esse chinelo. Nossa, essas superstições que a gente carrega aí. Essas crendices. E aí, por isso que ele fala da ignorância, né? A ignorância. Nós estamos ainda faltando alguma coisa
nesse campo. E aí, nos tempos de superstição e de ignorância, foram consideradas divindades benfazejas. Dentro desse campo, eu vou abrir um campo aí também para vocês falarem alguma coisa, se assim o desejarem, tá, gente? E aí, eu nem vou começar, porque agora são 11h36, senão o estudo ele fica faltando algumas coisas. Mas na próxima lição, a gente vai começar, que é daqui 2 semanas, é a questão 108, para quem está acompanhando de um certo modo, seja pelo YouTube, seja por nós aqui, que é a quinta classe e espíritos benévolos. O que nós estamos estudando aqui nesse momento? Os caracteres gerais dos espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos. Amigos e amigas, querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Quer fazer alguma menção, alguma coisa que passou aqui? Fiquem à vontade também, fiquem tranquilos aí. Angel, Oi, Ronaldo, é, pode falar. é um estudo extraordinário esse sobre os bons espíritos na minha opinião, o que eu sinto quando eu faço esse tipo de estudo é a ideia de tentar, como você disse lá mais no começo do estudo, de tentar, a gente tenta se posicionar, onde é que eu estou nesse universo de aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, porque há de fato momentos em que a gente consegue se aproximar tanto dos conceitos morais que a gente estuda e que a gente começa a ter a ilusão de que a gente realmente está sendo um bom espírito, né? E às vezes vem provas que vêm como um tsunami sobre a vida da gente e cutucam fragilidades, ou como dizia o Marinho, cutucam esquisitices que a gente tem e fazem aflorar áreas menos nobres do nosso espírito, da nossa alma, áreas que a gente se comprazia em encarnações passadas em cometer erros, e às vezes a gente se deixa abater de forma, pelo menos comigo acontece muito isso, às vezes eu me abato de forma brutal quando eu percebo que eu não consegui ainda vencer certas limitações, certas fraquezas do meu espírito, fraquezas morais, eu acho muito importante desse estudo, aurir a ideia de que focar na ideia de que nós temos uma assistência espiritual extraordinária ao nosso redor e que a gente só precisa acessá-la, né? A gente precisa muito acessá-la, buscar a proximidade de espíritos elevados, como disse aí, espíritos que ajudam a nos desviar do mal, a nos desviar de pensamentos tortuosos, a nos desviar daqueles momentos em que a gente está prestes a cometer um desatino de consequências que depois a gente não vai controlar, né? A gente precisa muito vigiar e orar, seguindo a orientação do mestre, para que a gente trilhe com mais segurança o caminho para a gente chegar a esse ponto. E como você disse, muito bem dito aí, nós temos esses faróis, nós temos como você mencionou, o Eurípides Marini, próximo de nós, que foi contemporâneo a nós, o Chico foi contemporâneo a nós, no campo católico, no campo evangélico, eu conheço alguns que não são pessoas de grande relevância social, que não estão na mídia como os que estão aí, mas eu conheço gente com conduta moral extremamente equilibrada e saudável, que servem de farol para o meio evangélico, para aquelas pessoas que seguem as doutrinas evangélicas. É muito importante que a gente busque a proximidade desses espíritos encarnados e também dos desencarnados que nos sustentem nessa caminhada, porque a gente precisa urgentemente, nós precisamos urgentemente nos tornar espíritos melhores para o nosso bem e para o bem das pessoas que convivem no nosso entorno, né? Eu acho que é um estudo extraordinário.
E vai se tornar mais extraordinário ainda à medida em que a gente conseguir converter esse estudo em atitude prática da vida da gente, fugindo dos vícios e conseguindo desenvolver as nossas virtudes. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Ótima, ótima imersão é isso mesmo. E o tanto que somos abençoados, e é o que você falou aí, a, a assistência espiritual que nós temos é gigante, é gigante. Nós só precisamos abrir, abrir esse campo nosso intuitivo, esse acesso, porque depende de nós, né? Depende de nós. E esse ponto que você falou também, dentro do estudo, a gente, né, veio mencionando essa questão, nossa, mas parece que eu estou lendo aqui, parece que eu estou me aproximando dos espíritos bons. Não, peraí. Eu tenho essa oportunidade, mas eu ainda estou na ordem anterior. Mas aí que é o objetivo. Porque se nós vamos perpassar de campo de provas e expiações para o campo de regeneração, a regeneração nós vamos ter que estar circunscrito ou bem próximos dessa ala de espíritos bons. Nós vamos ter que estar nela. Aí que está. E aí que Eurípides Marini, aí você foi mencionando os nomes aí, né? Claro, dentro dos outros planos religiosos também, mas nós temos muito próximo da gente também a Dona Nina, que é contemporânea a nós também. Dona Nina. E aí, eu não sei se vocês estão sabendo, eu fiquei sabendo há pouco também, um pouco antes de começar a reunião. Vocês chegaram a conhecer a Dona Inês lá no centro, Estrada de Damasco? Dona Inês. Dona Inês, ela sentava nas reuniões do lado do Eurípides Marini, e ela fazia algumas menções. Ela é responsável pelo chá fraterno ali na Estrada de Damasco, ela foi responsável pelos mutirões de roupas, né, e tudo mais, ao próprio bazar também. Ela que alinhou colocar as máquinas de costura dentro lá também, para também desenvolver isso. Inclusive, a nossa tão irmã e amiga Marley também atuou ali nesse campo desse trabalho que a Dona Inês iniciou. Ela desencarnou ontem, aos 96 anos. 96 anos. E também dentro de um campo também de caridade, trabalhou de maneira assim bastante incisiva também. Então, olha só, olha o trabalho. É o que você mencionou aquele dia, Ronaldo, o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. Nós temos que trabalhar, é esse o propósito que nós temos. É o trabalho. O trabalho vai fazer nós alcançarmos níveis morais que serão essenciais para o nosso convívio aqui na Terra, no plano espiritual. E vamos seguir em frente dentro desse propósito. Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, ele não nos prometeu regalias. Ele nos direcionou ao trabalho edificante. Ele não falou quem sentaria à sua direita ou à sua esquerda. Mas ele convidou nós para a romagem. Grande é o campo, poucos são os trabalhadores. Vamos trabalhar em frente. E é óbvio, quando a gente pega, né, Ronaldo, esses estudos e trazemos esses estudos, seja ele quais for, que sejam estudos sérios, estudos realmente de aprendizado, estudos edificadores, opa, é muito bem-vindo. E quando nós pegamos essa obra de Allan Kardec, que ele traz várias indagações humanas, e a espiritualidade vem nos trazendo respostas que nos confortam, mas que, ao mesmo tempo, nos implicam as várias diretrizes na onde nós temos que nos alterarmos, né? É importante falar isso. É conforto, é aconchego, é acolhimento, mas é o convite ao trabalho. É o convite ao trabalho. E aí, nessa primeira parte, nós fizemos esse estudo, né?
da segunda ordem, que são os bons espíritos, fizemos somente a leitura dos caracteres gerais. No decorrer dos nossos estudos, vão vir a quinta, a quarta, a terceira e a segunda classe. Sequencialmente, espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Olha os espíritos superiores aqui na escala da segunda ordem. Espíritos superiores. Os espíritos puros estão ali nos mundos felizes e celestes. Continuemos trabalhando. Lá será a nossa meta. São essas nossas metas morais. Vamos partir para o encerramento. E antes de pedir para a realização da prece de encerramento, peço novamente para que este estudo, essa emanação de fluidos no que nós estamos agora localizados, que as preces aqui realizadas sejam levadas aos nossos irmãos encarnados, que passam pelos momentos das dificuldades, das provas, das expiações, das mazelas humanas, de tudo que, de um certo modo, nos é colocado à prova aqui nesse campo, seja levado aos nossos espíritos desencarnados, seja eles de qualquer entendimento, de qualquer grau, aqueles que estão precisando também de acolhimento, de um socorro fraterno, de uma conscientização da realidade que agora estão concentrados, e seja levado também a Dona Inês, uma batalhadora da doutrina, uma trabalhadora cristã, que ela, com certeza, já deve ter sido, mas que o acolhimento dela também seja da mesma forma como ela tratava os irmãos aqui no mundo terreno. Fabiano, por favor, faz a prece de encerramento para nós. Assim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. E seja também replicado e reverberado todos os fluidos para você e para sua família. Obrigado, tia Marlene. Também, igualmente. Obrigado, Ronaldo, meu irmão. Tamo junto. Patrick e a toda a sua casa, seu lar também. Tia Ivanete também. Seja fluidicamente abençoada. A Viviane, que esteve há pouco conosco aqui também. A Mirella, a Vitória, a Rafaela. E que tenhamos um domingo e uma semana, como sempre é abençoada, mas que possamos compreender intuitivamente todas essas bênçãos no qual nós recebemos aí. E que os de sabor da vida pode ser, na verdade, a grande oportunidade que temos para melhorarmos moralmente. Bom dia, gente. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, que assim seja. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. A Fabiana também, que esteve conosco aqui agora mesmo, seja abençoada. Tchau.